As operações são adição, subtração, multiplicação e divisão. E os símbolos são esses aqui, ó. Esse símbolo, que é uma cruz, ele corresponde à adição. Então, ele é utilizado para somar, para juntar coisas, acrescentar coisas. Por exemplo, se eu tenho uma casa, numa casa eu tenho o pai, a mãe, o filho, a filha e a avó. E eu quero saber o total de pessoas que moram nessa casa. Temos aqui um pai, uma mãe, um filho, uma filha e uma avó. Cada pessoa corresponde a uma, né? Uma pessoa. Como nós estamos juntando, o mais vai aparecer. E vai dar 5 nesse caso. Mas o sinal que eu quero que vocês percebam é esse aqui da cruz, que corresponde a mais. Ele é utilizado só para soma? Não. Ele é utilizado também na física. Para mais, só que só tem a parte deitada, não tem a parte em pé. Corresponde à operação da subtração. Então, se na casa eu tinha 5 pessoas e aí uma saiu para ir comprar pão na padaria, eu vou ter 5 menos essa que saiu. As pessoas que ficaram foram 4, porque fizemos a diferença. Subtração, esse é o sinal. A divisão pode ser representada assim, ou assim, ou até mesmo assim, com o número em cima, dividido por outro número embaixo. Deixa eu melhorar aqui. Corresponde à operação da divisão. Então, se eu pego, por exemplo, uma turma com 18 alunos e formo um grupo de 6, quantos vão ter em cada grupo? Faz a divisão, vai dar 3. Quantos grupos serão? Se eu quero formar grupo de 6, 3. 3 grupos com 6 que vai dar 18. Fazendo a divisão. Temos aqui essa simbologia, ou poderia colocar também assim. Ou ainda assim. Não estaria errado. Corresponde à operação da divisão. E aqui, para fechar as operações, o x corresponde à multiplicação. Se eu tenho 3 grupos com 6 alunos, então vão ser 6 multiplicado por 3, que vai dar o total de 18. Então, o x apareceu aqui sendo a multiplicação. A operação de multiplicação, que é uma representação de soma de parcelas iguais. E ao invés de colocar 6 mais 6 mais 6, eu coloquei o vezes, para poder economizar espaço. Então, esses são as operações, os sinais utilizados nas operações. Temos também o sinal, os outros sinais utilizados em problemas. Por exemplo, esse aqui, ó, igual ou equivalente. Por exemplo, eu posso dizer que 2 mais 1 é equivalente a 1
mais 2, pela propriedade comutativa da soma, se eu troco de posição os números, o resultado final é o mesmo. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso, equivalente. Por isso que utiliza o sinal de igual, que o resultado vai ser o mesmo. Sendo assim, se esse é o igual, o diferente vai ser parecido. A diferença aqui vai ter um traço na diagonal. É o sinal de diferente. Então na matemática diferente a gente não escreve. A gente usa esse símbolo e isso aí. Esse símbolo representa a diferença. Diferente. A diferença seria a subtração. Se uma coisa é diferente da outra, utilizamos esse símbolo. Por exemplo, 3 menos 1, diferente de 3 mais 1. Os resultados serão diferentes porque as operações foram diferentes. Temos também o sinal de menor, que pode gerar uma certa confusão. Por exemplo, se eu coloco aqui essa forma aqui, pode acontecer, é comum, né, acontecer de o aluno às vezes achar que isso aqui está errado e deveria ser assim. Por quê? Porque aí ele olha assim e fala, ó, 1 menor que 1,75. Quando a gente faz a leitura, a gente faz a maneira correta seria ler. A gente lê da esquerda para a direita. Se eu escrevo Caio foi ao parque. Eu não leio parque ao foi Caio. Eu não leio do final para cá, para o início. É o contrário. Da esquerda para a direita. Sendo assim, a leitura vai ser da esquerda para a direita. Como assim? Se eu tenho aqui esses números, a leitura não é assim, ó. 2 maior que 1,75 maior que 1. Né? Por padrão, nós na língua portuguesa, a gente lê da esquerda para a direita. Então a leitura seria não daqui para cá, seria daqui para cá. E aí nós teríamos 1 menor que 1,75, 1 inteiro, 75 centésimos, que é menor que 2. Essa seria a leitura, a maneira correta de ler. Temos o sinal de maior, que é parecido com esse, do menor. A diferença é que agora ele vai estar virado para o outro lado. Então, a gente poderia reescrever isso aqui da seguinte maneira. 2 maior que 1,75 maior que 1. É parecido com o de cima, só que a diferença é que agora é igual. Por exemplo, se eu tenho aqui 2 maior que 1, melhor. 2 maior que x maior que 1. Isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui. 2 maior ou igual a x maior ou igual a 1. Porque aqui nessa segunda situação, tanto 2 quanto 1 podem ser
esse valor aqui do x. O x pode ser tanto 1 quanto 2. Eles entram no intervalo. Já na situação de cima, o 1 e o 2 estão fora. Só pode ser os números entre 1 e 2. Temos também esse símbolo e esse. Esse aqui significa contém. E esse outro está contido. Por exemplo, o número 1,75 está contido no intervalo dos números racionais. E aqui eu aproveito para destacar outro símbolo. Símbolo que significa conjunto numérico dos números racionais. Os números decimais entram nesse conjunto. E eu poderia também colocar que contém 1,75. O conjunto dos racionais contém esse número, ele está dentro do conjunto dos racionais. Avançando um pouquinho, mais alguns sinais que são importantes. Por exemplo, esse aqui significa implica. E esse aqui é se e somente se, que é utilizado na lógica para indicar que uma coisa é válida se a outra acontecer e vice-versa. Por exemplo, pegar aqui, ó, o exemplo 2 mais 1 vai ser igual a 3 se, somente se, ou melhor, 3 menos 1 igual a 2 se, somente se 2 mais 1 igual a 3. Se eu sei que 2 acrescentado 1 vai dar 3, então é porque 3 menos 1 é igual a 2. Se eu tirar 1 de 3, eu fico com 2. Eu poderia dizer, por exemplo, que 2 vezes 3 igual a 6, se, somente se, 3 vezes 2 é igual a 6, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Então aqui nós temos essa situação. Então, se, somente se. E o implica? Por exemplo, a gente sabe que tem um número, que o número natural ele está dentro do conjunto dos naturais, né? 1, por exemplo, e o 1,25 está dentro do conjunto dos racionais. E aí a gente pode dizer, ó, que todo número ele é racional. Ele está dentro do racional. Vamos fazer a volta. Se o número é racional, então ele é natural? Não necessariamente, porque tem alguns números aqui que estão nesse conjunto, por exemplo, 2,5, que é racional, mas não é natural. Está dentro do conjunto maior, mas fora desse conjuntinho dos naturais. Então, a volta, nesse caso, não seria verdadeira. Então, ele é utilizado nessa situação. Na parte de lógica, vocês vão ver melhor isso.
E aqui aproveitar também para utilizar o símbolo do todo, é assim, todo. Esse símbolo representa todo. Existe. Não existe. Então, isso aqui. Existe. E esse não existe. Então, esses são os principais símbolos utilizados. Tem outros, mas os principais aqui são esses. E lembrando que o igual representa igualdade e aquele maior ou menor, ele representa desigualdade. Então, ele é utilizado muito em inequações. Utilizado, ó, isso aqui, esse aqui, são muito utilizados em inequações.